Olá meus amigos, tudo bem? Tudo jóia? Como eu falei no vídeo anterior, a gente vai começar a falar sobre os equipamentos de automação, certo? Então hoje nós vamos falar sobre a Soft Start, tá? Eu estou com um exemplo muito simples aqui, ó. Eu tenho um painelzinho, eu estou usando duas Soft Start, tá? E o sistema de proteção, tá bom? O que esse painel faz? É um sistema de irrigação. Ele aciona a primeira bomba, conta-se um tempo, depois aciona a outra. Para essa segunda bomba, ela está linkada na mesma linha. Para ela não ligar, essa aqui não ligar sem água, enquanto essa aqui não conseguir chegar água até nela. Entendeu? Beleza? Então é o seguinte, ó. Por que a gente está usando a Soft Start para essa aplicação aqui de bombeamento? Primeiro, que é mais simples, tá? Ô Pedrão, coloca para nós aí o gráfico da estrela triângulo para a gente analisar o que a corrente faz quando a gente liga na estrela triângulo. Se a gente analisar o gráfico da estrela triângulo, a gente vai perceber que é o seguinte: a corrente vem, né? A gente partiu, a corrente está vindo. Quando ela comuta do estrela para triângulo, o que ela faz? Ela dá um pico. Ela dá um pico muito alto e sobe um pouquinho, como vocês viram no gráfico aí. Isso é uma característica da estrela triângulo, tá? Bom, o que acontece? Se você quiser colocar a estrela triângulo nessa aplicação, também dá certo. Só que olha para você ver o gráfico da Soft Start. Vai, Pedrão, passa para nós o gráfico da Soft Start. Olha para você ver como que tá o gráfico da Soft Start. Ele parte bem suave, gera-se o pico, que é natural da partida, e depois vem caindo. Qual que é o interessante da gente colocar uma Soft Start nessa aplicação aqui? A Soft Start eu consigo ajustar a rampa de aceleração e deceleração. Eu consigo monitorar, por exemplo, vamos dizer que estourou um cano e a água caiu e a corrente desceu, que a corrente é proporcional ao consumo do motor, certo? Então, o que vai acontecer? Na hora que acabar, vamos dizer que estourou o cano e acabou a água ali daquela linha. A corrente vai abaixar, eu consigo fazer com que a Soft Start monitore essa corrente, passou do limite mínimo, ela desarma, para não ficar trabalhando em vazio e danificar alguma coisa na bomba, tá? Essa seria a aplicação da Soft Start para esse segmento aqui, né? Como você pode ver aqui no painel, ó, isso aqui é uma chave fusível. O que ele faz? Ele protege a parte de potência da Soft Start, tá? Por que a gente usa fusível? O fusível é mais rápido na proteção do que um disjuntor, então a gente coloca um fusível. Meus amigos, toda vez que vocês for colocar uma Soft Start, tá? Sempre verifique o manual para ver qual fusível que a gente deve usar pela aplicação, tá? Um detalhe, quando a gente for dimensionar alguma Soft Start, a gente tem que ver o seguinte: qual a aplicação que está sendo usada, que dependendo do que for, se o motor, um exemplo, consumir 45 A ou 40 A, por exemplo, em vez de a gente colocar uma Soft Start que seria próxima ali a um 45, a gente pega uma de 61, que é um pouquinho a mais, tá? A gente sempre dimensiona um pouco a mais, principalmente para essas aplicações de bombeamento, tá? Geralmente usa em fazenda e geralmente a energia não é muito boa, tá bom? Então aqui eu tenho os chip switch de proteção, né? Eu consigo ajustar a rampa de aceleração, a rampa de deceleração, eu consigo ajustar o térmico, né? A Soft Start ela é configurada, a corrente dela é através de porcentagem, não é de corrente, mas é a porcentagem em relação à potência máxima da Soft Start. E aqui eu tenho os chip switch, que é, por exemplo, falta de fase invertida. Eu consigo também monitorar isso aí na Soft Start. Essa versão da WEG é uma versão assim que simples de configurar e uma versão que ela controla as 3 fases, porque existem algumas versões, não só da WEG e outras marcas também, que ela controla apenas 2 fases e uma fase passa direto, tá? Mas compensa colocar essa daqui, tá? Ela consegue te gerar mais, te dar uma resposta melhor, tá? Então eu tenho os fusíveis de proteção para proteger a potência, tem a Soft Start, aqui eu configuro os chip switch de acordo com a minha aplicação, né? Aqui eu tenho os bornezinhos da eletrônica, tá? Então eu tenho a alimentação da eletrônica e eu tenho o habilita dela, no caso. Aí a eletrônica, geralmente a gente coloca um disjuntorzinho, ó, tá vendo? Um disjuntorzinho só para alimentar a eletrônica, né? A eletrônica geralmente é no máximo 220.
e a potência, geralmente a Soft Start é até 500 volts, então eu consigo, a Soft Start é dimensionada por corrente, tá? Não por potência de motor, por exemplo, né? Então tem os barramentos de aterramento, é muito interessante fazer aterramento, tá? Principalmente que é um equipamento eletrônico, né? Meus amigos, eu passei uma breve apresentação da Soft Start e nos vídeos para frente a gente vai falar com mais clareza por exemplo, o que cada switch desse aqui faz, o que ele reage, o que pode ser feito para a aplicação que você está usando, se a gente deve usar esse tipo de configuração ou não. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, agradeço demais. Dá curtida pra gente aí, pra gente conseguir aumentar mais o nosso canal, pra gente poder fazer mais vídeos para vocês aí. Tá bom? Muito obrigado e até mais.